Fala galera, beleza? Essa questão é do Enem de 2014 e ela é sensacional e fala qual é a diferença do comportamento do gás M para o gás V. E olha só, quando ele recebe uma certa energia e a altura desse êmbolo sobe, lembrando que esse êmbolo está livremente. Ou seja, ele vai receber energia, as moléculas vão ficar agitadas e o pistão vai subir. Então, qual a diferença desses gases? Sabendo que eles são equimolares, ou seja, o número de mols é o mesmo. Olha só, vamos resolver. Primeira coisa, nós temos que lembrar lá da matemática, que volume é a área da base vezes a altura. Como aqui há uma variação do volume, a área da base, você pode perceber que a altura também vai variar. Se o volume aumenta, a altura varia. Olha só, o volume aqui, a altura variou. Opa, olha o tamanho desse volume. Imagine que isso aqui é um cilindro. Tudo bem? Então, quanto maior a altura, maior será seu volume. E isso é muito interessante. E eu vou destacar que a área da base ela é constante. Você pode perceber aqui que é o mesmo pistão, então como se fosse o tamanho da minha mão, ela é constante. Se a altura variar aqui, o volume vai aumentar, mas a área da base continua sendo constante. Isso é muito importante, saber que volume e altura são diretamente proporcional. Quanto maior o pistão desloca, maior será seu volume interno. Isso é bastante interessante. Então vamos analisar o gráfico e perceber, galera, que vamos supor que eles recebem a mesma quantidade de energia. Tanto o gás V, tanto o gás M. Se eles recebem a mesma quantidade de energia, vimos que a altura de M será maior que a altura de V. Você pode perceber aqui no gráfico. Sabendo que a altura de M é maior, significa que a variação do volume de M será maior. Então, o volume de M será isto, e o volume de V será mais ou menos assim. Ok? Sabendo isso, então, quem tem a maior variação do volume é o M, por ter a maior variação de altura. Ok, vamos agora, como os números de mols são iguais, você pode usar a lei geral dos gases, que é pressão vezes volume sobre temperatura é igual a pressão de V vezes volume de V sobre a temperatura de V, porque eles falaram que são equimolares, ou seja, o N e o número de mols são iguais. Então, aqui chama equação dos gases ideais. Vamos considerar que esses gases também sejam ideais. Vejam só, como o pistão está livremente, eu posso cortar a pressão, galera. As pressões são cortadas, faz de conta, como o pistão está livremente, a pressão lá interna é a mesma. Então, você pode perceber que M está em laranja e V de verde, e vou destacar aqui e vamos colocar aqui. Isto é uma equação diretamente proporcional. Isso significa que quanto maior é o volume de M, lembra que o volume de M é maior? Então, a temperatura dele também será maior. Isso é bastante interessante, igual eu coloquei aqui. Se você não entendeu, pô, Gabriel, por que quanto maior o volume de M, maior será a sua temperatura? Olha só, eu vou colocar números, porque tem gente que entende com números. Colocando números, gente, vai ser mais ou menos assim. Imagina que o volume de M chegou a 200 litros. Então, ele precisa de uma temperatura 100 kelvins. Eu chutei esses valores, tá? Então, 200 sobre 100. Para que essa equação seja igual, então 200 dividido por 100 é 2. Olha, vamos supor que o volume de V, como nós vimos, o volume de V é menor, pela altura dele ser menor, né? Então, vamos supor que é 100 litros. Então, ele precisa de uma temperatura de 50 Kelvin. Logo, por que ele precisa de uma temperatura de 50 Kelvin? Para a equação ser igual a 2. Tá? 200 sobre 100 é igual a 100 sobre 50. É igual a 2. Por isso que eu falo que é uma equação diretamente proporcional que se aprende lá na matemática. Então, o que significa? Que quanto maior o volume, maior será a sua temperatura. Vamos agora para esta capacidade térmica ou capacidade calorífica. Vimos que capacidade calorífica é a quantidade de energia que recebe ou cede para variar a temperatura. Vamos dar um destaque e colocar em rosa a quantidade de energia. Como nós vimos que a quantidade de energia aqui, elas são iguais, você pode perceber, galera, também eu vou chutar valores. Vamos supor que a quantidade calorífica aqui, ó, seja de 1000 joules. E que aqui, como eu coloquei 5 kelvins, eu vou colocar aqui também 5 kelvins. Então, a capacidade calorífica do gás M vai ser 10 joule por Kelvin. Tudo bem? Vamos ver como que vai ficar N. N, a capacidade calorífica de N, vai ser, como eu disse, eles têm a mesma energia que é 1000 joules, e só que a temperatura dele está menor, como nós vimos na equação anterior. Então, vimos que a capacidade calorífica é de 20 joule por Kelvin. Isso significa que a capacidade calorífica de N é menor que a capacidade calorífica de V, galera. Se ele é menor, porque quanto maior a variação de temperatura, se tiver o igual no meio, menor a capacidade calorífica. É inversamente proporcional. Logo, a alternativa correta, galera,
é a letra E. Menor capacidade calorífica, M tem em relação a N. Então é isso que eu queria falar em relação a V. Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Fui!